Oiê, boa noite, vamos a mais um Estudando com Gabi. E hoje nessa vibe mais escura, porque o assunto, que a gente segue é a sombra. Então acho que dá pra enxergar, acho que tá um climinha legal pra gente falar sobre a nossa sombra. Vamos lá. Seguindo no capítulo 2 do livro Em Busca de Si Mesmo, onde a gente dá uma refletida e pensa sobre o autoconhecimento. Então, seguindo onde a gente parou em relação à sombra, quem não entende esse termo de sombra que possa estar olhando os outros vídeos para poder acompanhar, se eu for explicar todo o vídeo não vai dar tempo. Mas enfim, a sombra também é algo que a gente acaba projetando nos outros. Então, aquilo que a gente tem na gente, que a gente não quer olhar e não quer que os outros vejam, acaba sendo aquelas coisas que a gente olha pra alguém e pega um ranço, assim, de primeira, tipo assim, eu odiei que essa pessoa é muito fofoqueira, eu odeio que essa pessoa fala muito alto, eu odeio que essa pessoa é muito carente. E aí, são coisas que eu não teria como ver no outro se isso não tivesse em mim. Então, o que acontece? A gente só consegue ver, a gente só consegue perceber no outro aquilo que a gente já fez. Então, um exemplo para ficar mais fácil de entender. Se eu sou uma pessoa mentirosa, eu sei todos os truques que alguém faz quando tá mentindo. Então, é por isso que eu vou perceber no outro as mentiras, porque eu também minto. Agora, se eu sou uma pessoa que não mente nunca, eu vou ser muito ingênua em relação às mentiras, porque isso não tá dentro de mim, eu não sei como é que se faz pra mentir porque eu não minto. Então eu não vou perceber a mentira nos outros, entendeu? E é a mesma coisa, eu vou perceber a inveja, eu vou perceber que a pessoa tá agindo por carência, tudo isso eu só vou perceber se eu tiver esses mecanismos e essas características dentro de mim. Então, a gente não percebe, mas aquilo que a gente vê de negativo no outro é aquilo que a gente tem de negativo na gente e a gente tá negando. Só que é muito mais fácil eu julgar esse aspecto no outro do que eu parar e olhar pra mim mesmo e falar, nossa, gente, vamos ter que estar melhorando isso aqui em mim não tá legal, Ou de até pensar assim, no momento que eu aceito isso em mim, eu aceito que realmente, eu sou invejosa às vezes, eu não vou ficar tão chateada quando outra pessoa for invejosa, porque eu vou lembrar que eu também sou às vezes, e que tá tudo bem, a gente é ser humano, e a gente tem defeitos, e a gente sente coisas às vezes que a gente não queria estar sentindo, e é um processo de evolução, e esse processo de se aceitar faz com que a gente consiga aceitar melhor os outros também. E do mesmo jeito que isso acontece com a sombra, isso acontece com a luminosidade, digamos assim. Então, é aquela coisa que a gente olha nos outros e admira demais. E aí a gente pensa, nossa, como fulana é querida, como fulana é gentil, como fulana é meiga, sabe? E ela é incrível, e ela sabe tudo, e ela é compassiva e empática. E aí quando vê, a gente pegou uma pessoa e colocou ela lá no pedestal, lá em cima, e acha que aquela pessoa é só positividade, só tem coisa boa sobre ela. E aí, quando vê, a gente conhece essa pessoa, passa um tempo com ela e começa a perceber os defeitos. E aí a gente se decepciona com a pessoa, tipo assim, nossa, mas essa pessoa, ela era tão legal, ela era tão verdadeira, e aí ela mentiu pra mim outro dia, ou eu vi ela fazendo uma coisa que não foi tão legal, não era o que eu esperava dela. Só que, na verdade, a gente cria expectativas também em cima dos outros, achando que as pessoas não... Só a gente tem defeitos e os outros não. Então a gente vê uma pessoa sendo muito legal a maior parte do tempo e a gente esquece que essa pessoa também tem defeitos, que essa pessoa também é ser humano, que essa pessoa é tão complexa quanto a gente e tem momentos de hipocrisia, tem momentos de gostar de uma coisa, na outra hora já não gosta mais. Às vezes tá falando bem de uma pessoa e quando vê não gostou de uma atitude que aquela pessoa fez e aí fala mal. E não quer dizer que essa pessoa seja ruim, nós não somos um personagem de uma característica. Todos nós temos muitas características. E a gente tem que olhar e parar pra perceber quais são essas características que eu tenho em mim e quais são as características que eu tô vendo nos outros que talvez tenha muito disso dentro de mim também, sabe? Então, aquele momento que a gente for ficar com raiva de alguém, que a gente for julgar uma pessoa, falar assim, nossa, fulano é muito tal coisa, ela pensar, será que eu não tenho um pouco disso também? Será que não teve dias ou momentos na minha vida onde eu não agi que nem essa pessoa?
Então, essa reflexão já deu nossos 5 minutos aqui no nosso autoconhecimento de hoje. Espero que tenha valido a pena esses 5 minutinhos para gerar ali um momentinho de reflexão, de perceber, né, quais são as nossas sombras e as nossas luzes. É isso, tchau, tchau!